Olá a todos, meu nome é Igor, eu sou orientando do professor Éder, e o meu trabalho vai ser sobre a aplicação de um eletrodo composto de grafite poliuretana modificado com nanopartículas de cobre na determinação de cisteína. Dando uma breve introdução sobre os IGPUs, os eletrodos de grafite poliuretana, eles apresentam uma ampla janela de trabalho, elas possuem baixo custo e uma baixa toxicidade quando comparados com outros tipos de eletrodos, como é o caso do eletrodo de mercúrio. Os eletrodos de grafite poliuretano, eles têm uma vantagem que eles podem ser modificados com diversos outros modificadores químicos, incluindo as nanopartículas metálicas. Isso vai causar uma melhora significativa na resposta eletroquímica. Um exemplo é o eletrodo composto de grafite poliuretana, modificado com nanopartículas de cobre através de eletrodeposição na superfície. E após isso vai ser utilizado na determinação de cisteína. A cisteína ela é um aminoácido, ela tem um papel bem relevante em alguns processos fisiológicos do ser humano, alguns metabolismos. Ela é representada pela figura 1, ela tem a representação esquemática da estrutura da L-cisteína. Ela pode ser encontrada em suplementos alimentares. Os objetivos que a prática teve foi desenvolver o eletrodo de grafite poliuretana e modificar ele com nanopartículas de cobre através da eletrodeposição. Em seguida, caracterizar esse LGPU modificado com algumas técnicas voltamétricas, como é o caso da voltametria cíclica e a voltametria de pulso diferencial. Ao final, então, determinar a cisteína utilizando esse eletrodo modificado e otimizado as condições experimentais e instrumentais. Todas as medidas que foram feitas durante o projeto, elas foram realizadas em um potenciostato galvanostato da Autolab do modelo PGStat 30, acoplado a um microcomputador gerenciado pelo software Nova na versão 2.1.3. As células eletroquímicas utilizadas, utilizou-se uma só, que é uma célula de vidro, com uma capacidade total de 25 ml. Os eletrodos de trabalho que foram utilizados é o eletrodo de grafite poliuretana com e sem modificação. Utilizou-se um eletrodo de referência, de eletrodo de quilomelano saturado, e um eletrodo auxiliar de placa de platina de 1 cm² de área. A preparação do eletrodo compósito foi feita baseada numa literatura, onde misturou-se 40% de massa-massa de poliuretano e 60% de massa-massa grafite, e homogeneizou-se essa mistura por aproximadamente 10 minutos. Essa mistura foi prensada numa prensa mecânica, manual, com um extrusor de 3 cm de diâmetro, onde foi obtidos tarugos de grafite poliuretano. O compósito tem um tempo de cura de 24 horas, e após isso, essas peças obtidas foram cortadas em peças de 1,20 centímetros de comprimento e conectadas em um fio de cobre através de uma cola de prata. A cola de prata ela possui 24 horas de secagem e após isso, esses tarugos com o fio de cobre foram inseridos em um tubo de vidro de 6 centímetros de diâmetro e 9 centímetros de comprimento. O restante do tubo, as partes vazias, foram preenchidas com resina epóxi. E essa resina epóxi teve também um tempo de secagem de 24 horas. Na figura 2 é possível ver uma representação esquemática do EGPU, sem a modificação. Então, após a confecção dos eletrodos, eles são passados por um tratamento mecânico, onde toda a superfície dele é lixada para retirar o excesso da resina epóxi, e para isso foi utilizada uma lixadeira politriz motorizada. Em seguida, a modificação com as nanopartículas de cobre, elas foram feitas através da eletrodeposição, em técnica de voltametria cíclica, em uma solução de cloreto de cobre em 10 ml. Velocidade de varredura de 20 mV por segundo e uma janela de potencial de 0 a menos 1,5 volts, de acordo com o eletrodo de quilomelano saturado. Isso foi feito em 3 ciclos e foi baseado numa literatura. Após a modificação com as nanopartículas de cobre, foi feito um tratamento com hidróxido de sódio. O tratamento eletroquímico utilizou-se 0,01 mol por litro de hidróxido de sódio em voltametria cíclica, numa janela de potencial de menos 1 a 1 volts em relação ao eletrodo de quilomelano saturado.
A velocidade de varredura utilizada foi de 200 mV por segundo, foi feito em 50 ciclos, também baseado no método da literatura. Esse tratamento com NaOH, ele é muito importante e o mecanismo dele faz com que ocorra a formação de óxido e hidróxidos de cobre na face do eletrodo e essas espécies vão ficar em equilíbrio e vai acabar contribuindo para a formação de íons de cobre 1. E, como é mostrado nas equações 1 e 2, o cobre metálico da superfície vai reagir com o tratamento químico, vai formar o hidróxido de cobre. Esse hidróxido de cobre vai entrar num equilíbrio entre o hidróxido e o óxido do cobre. Isso vai permitir a formação de íons de cobre, que em seguida vai permitir a formação da formação de um complexo entre cobre e cisteína, de acordo com a literatura. Foi feito um experimento para ver se o NaOH tinha alguma interferência com o eletrodo e, através dos voltamogramas cíclicos obtidos para o EGPU modificado, não teve nenhuma interferência, porque no pico de oxidação ocorreu a sobreposição do primeiro pico e do último pico de corrente. Então, não teve mudança nenhuma. E na redução houve uma pequena diferença de corrente, e isso pode ser explicado pela uma maior formação de hidróxido de sódio na superfície do eletrodo, que acaba melhorando mais ainda a resposta do eletrodo com a cisteína. O mecanismo do eletrodo de solução também foi baseado numa literatura, e ele ocorre a formação de um complexo entre o cobre e a cisteína, como é mostrado nas equações 3 e 4, onde o hidróxido de cobre ele vai acabar liberando o íon cobre 1, e esse íon cobre 1, em contato com a cisteína, vai acabar reagindo e formando um complexo. Esse mecanismo foi feito pensando numa detecção de cisteína de modo indireto, através do EGPU modificado, porque o cobre vai ser retirado da superfície pela cisteína, então o sinal vai decair, e quanto menor o sinal do cobre, maior a concentração de cisteína em solução. Isso pode ser comprovado através de um voltammograma cíclico que foi obtido. Ele foi feito em tampão fosfato, pH 7, e numa solução de cis, 1 milimol em tampão fosfato, em 3 ciclos, numa velocidade de varredura de 5 mV por segundo. Pode ser visto que o branco, onde é só o tampão fosfato sem adição de cisteína, tem um pico de corrente muito maior em relação à adição de cisteína, que é o vermelho. É muito significativo essa diminuição, e isso ocorre devido à reação da cisteína com o íon cobre na superfície do eletrodo, e vai diminuir esse cobre na superfície. Então, como conclusão, foi possível modificar o eletrodo de grafite poliuretana com as nanopartículas de cobre. Conseguiu-se também elucidar muito bem o mecanismo do tratamento eletroquímico que esse eletrodo modificado passou em solução de hidróxido de sódio, e também pôde-se explicar o mecanismo de reação entre o cobre e a cisteína de uma forma satisfatória. Os trabalhos futuros vão ser obter as micrografias de filme de cobre eletrodepositado sobre o eletrodo, pode ser através de MEV, reavaliar a influência do tampão fosfato na resposta voltamétrica do EGPU modificado, e refazer a curva analítica obtida em DPV, utilizando o EGPU e o EGPU modificado, e comparar as duas curvas obtidas. Em seguida, por último, que é o objetivo central do trabalho, determinar a cisteína em suplementos alimentares, utilizando um eletrodo modificado, e em seguida comparar os resultados obtidos em DPV e um resultado oficial, um método oficial como é o HPLC. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas no trabalho, e gostaria de agradecer a Cicusp pela oportunidade de estar apresentando o meu trabalho de iniciação científica, ao CNPq pelo fomento de toda a pesquisa, e ao IQISC por proporcionar a oportunidade de fazer essa pesquisa. Muito obrigado a todos.